Olá pessoal, este é seu canal Terceira Idade e vamos apresentar a segunda parte da entrevista com o professor e palestrante Carlos Piazza. Se você não assistiu a primeira parte, veja a descrição aqui embaixo e acesse o link dessa primeira parte da entrevista. E se a crise do emprego já está afetando as novas gerações, Carlos Piazza, e quanto à geração que já se aposentou, já é a população não ativa, a chamada terceira idade? Que impacto causará isso? O impacto que a gente vê nas questões das pessoas que já estão na terceira idade, na quarta, é uma coisa também divertida do ponto de vista de a gente fazer uma análise muito fria, né? Vivemos em tempos de Pangera, tempos que não têm idade. Na verdade, quando a gente fala assim, as pessoas perderam a vida ativa, elas perderam a vida ativa porque elas ficaram rendidas a um processo de emprego. E isso é uma coisa muito perturbada, até para mim. Porque eu falo assim, eu acho que é uma coisa terrível quando você tem que estabelecer uma vida inteira para trabalhar esperando o dia que para, que é o que as pessoas chamam de aposentadoria. Eu não vou parar nunca, porque eu sou movido por propósito. Eu faço tudo de propósito, como a gente já brincou aqui. Eu não tenho visão de parar de trabalhar ou parar de ser útil. Muito pelo contrário, quanto mais idade eu consigo ter, mais inquieto eu sou, mais autoridade a gente tem, mais contribuição a gente pode dar. Mas de alguma maneira, também isso é muito tenso para muita gente, porque você fala assim, como é que eu vou encher minha vida agora, quando tudo já não faz mais sentido, eu não tenho a minha rotina de ir para o trabalho, de eu acordar cedo, tomar banho, colocar uma roupa legal e trabalhar, para poder ir até às 6 horas da tarde, para eu dizer que eu detestei o que eu fiz um tempo inteiro, para eu voltar para casa, dormir poucas horas e voltar de novo para aquilo. A vida da gente agora, nós comandamos, nós pegamos a nossa vida na nossa mão, nós dizemos como é a nossa forma de contribuir. E isso, para quem é muito apaixonado pelo que faz, não tem tempo feio. E as pessoas continuam dizendo para mim que isso é um papo, sabe, romântico, romantizado. Você fala assim, é muito legal isso, porque de alguma maneira a gente tem algum sucesso, experimenta algum sucesso. Mas é que nem iceberg, né? Ninguém sabe o que a gente arranhou de parede, né, para poder chegar onde chegou. O quanto que a gente teve que estudar para isso, o quanto também a gente se perdeu nesses becos. Mas a coisa mais legal do mundo é você sim sobrevive sem emprego, você sim é capaz de exercitar qualquer coisa que você é realmente apaixonado por, e a gente está vendo que o mundo digital provoca isso nas pessoas. Portanto, o bolo de coco da avó hoje faz muito efeito porque é o lado touch desse mundo tech. Porque a gente fala tudo que hoje é feito, né? O design está no centro do ser humano, então na realidade tudo aquilo que é ser humano de verdade tem uma história para contar, tem uma contribuição para fazer. O mundo digital impõe para gente que a gente comece a gostar muito do imperfeito, das coisas que são feitas pela mão do homem, das coisas que são feitas com carinho para as outras pessoas, do ato de cozinhar para os amigos. Tudo isso vira fonte de renda para quem é muito apaixonado por isso. A única coisa tensa de verdade nisso tudo é exatamente o vetor daquilo que te norteia para esse mundo. A grana, ela chega e você não tem noção como ela chega. Se inverte a tal ponto de que a gente não precisa nem, em alguns casos, vender o nosso trabalho. Ele vem até nós, porque as pessoas conseguem enxergar em você tanta solução para tantos problemas que elas possam ter, que às vezes até você duvida que as pessoas enxerguem coisas em você que você também nem prestou atenção que você tem. Mas as pessoas capturam. Então hoje o que acontece? Isso é um ato de doação. Você vai se entregar para aquilo que você gosta de fazer, você vai se entregar, né, não para uma tarefa repetitiva, mas para uma tarefa que encante pessoas. Isso hoje tem valor, né, intrínseco extremamente alto. É uma nova forma da gente estruturar trabalho, mas muito longe da estruturação do emprego. E essas gerações que não viveram essa revolução, quer dizer, que já estavam fora do trabalho, como que elas fazem para se alfabetizarem com essas novas tecnologias? Hoje nós vemos a dificuldade que alguém da terceira idade tem para operar um banco eletrônico, um celular, um aparelho eletrônico. Como que pode ser alfabetizado essa geração que não acompanhou desde cedo, desde criança, essa revolução?
Tem sim as pessoas que são as excluídas, né? Muitas vezes porque também essas pessoas que têm um pouquinho mais de idade, e eu tenho lidado com algumas, é um pouquinho de ilusão a gente achar que essas pessoas não possam aprender. O que a gente tem que usar muito mais na forma de alfabetizar essas pessoas para esse mundo é que também a tecnologia vem ajudando sistematicamente. Porque agora, comando de voz vem com muita rapidez para todo mundo também. Então o que acontece? Só para você ter uma ideia, quanto tempo de vida uma criança hoje precisa para ela perceber o microfoninho do Google no aparelho celular? Você vai cair duro. 8 meses as crianças começam a descobrir o microfoninho do Google no celular. Quando você começa a ter assistentes virtuais que vão executar tarefas, onde você simplesmente faz comando de voz, cara, vai facilitar barbaramente para as pessoas esse tipo de coisa. Então, eu até sugiro para essas pessoas que pulem um pouquinho essa parte, porque elas não vão precisar se conectar com grandes coisas. Hoje o que elas gostam de fazer é conversar com as pessoas nas redes. Isso hoje é extremamente fácil da gente fazer. Então, como a gente vê isso? Existe muito mito também de achar que as pessoas que têm um pouquinho mais de idade não possam aprender qualquer coisa, ok? Já aprenderam tudo numa vida inteira, sabem como aprender. Talvez as pessoas se sintam um pouquinho retraídas por achar que é alguma coisa que está muito além do que elas possam fazer, por algo que seja muito mais complicado do que elas mesmas possam imaginar. Medo de tecnologia a gente sempre teve em todos os tempos. Você não vai achar que nos anos 40, quando chegou a primeira batedeira, se não tinha qualquer pessoa de idade que ia estranhar, porque fazia tudo na mão, de repente vai ter uma máquina fazendo. A gente vai ter isso para sempre, como sempre teve. Então, na realidade, desmistificar a tecnologia é uma coisa que a gente faz, mas com muita facilidade. A chegada dos assistentes com comando de voz facilita barbaramente tudo isso, porque eu não preciso aprender nada. Eu tão simplesmente falo com uma máquina e ela executa tarefas para mim. Ou como a gente está vendo até na engenharia 4.0, com tecnologias específicas para a gente ter comandos para ligar e desligar a coisa na casa da gente, batendo nas paredes, que são as superfícies conectadas. Tecnologias vão chegar cada vez mais irreconhecíveis na forma de prestação de serviço para a gente. É claro que as pessoas também não percebem o quanto elas já estão dentro disso. Que mesmo que seja qualquer coisa assim, que não é nada complicado, você já enfrentar... A minha mãe tinha 86 anos, ela usava o WhatsApp para me desejar boa viagem quando eu viajava. As pessoas já estão descobrindo um pouquinho de que maneira elas podem participar um pouquinho mais nessa amplitude, né, que essa janela de amplitude que o mundo digital traz, para conversar com pessoas, para poder orientar pessoas, também para receber aulas e também para ajudar a desmistificar a tecnologia. É claro que elas se sentem acanhadas porque elas acham que elas não poderão entender de tudo isso. Ao longo do tempo também a tecnologia vai ficando cada vez mais, sabe, fácil da gente poder lidar com ela quando os comandos de voz chegam. Ninguém pensa que quando eu comecei a brincar de computação, a gente tinha que entender de DOS. Imagina, fazer programação de DOS, onde nada existia do que a gente conhece hoje, a gente ficava descabelado. Você imagina hoje, né, a facilidade que a gente tem. Essa mesma escalada a gente tem que projetar também para as pessoas que têm um pouquinho mais de idade e lembrar também que as pessoas que não têm tanta idade também têm que ter uma dose extra de paciência para poder estimular nas pessoas tudo aquilo que elas gostariam de descobrir nesse mundo novo. De alguma maneira, todas elas estão muito conscientes de que existe algum mundo do outro lado que elas gostariam de conhecer. Então, se essa inteligência artificial vai liberar ou libertar o ser humano dessas tarefas repetitivas, dessa produção em série, parece que vai o ser humano estar mais apto a fazer as coisas caseiras, as coisas artesanais. E como fica a terceira idade, que já tem essa cultura do artesanato, das coisas feitas em casa, do bolo caseiro, da roupa costurada, bordada em casa. Como fica essa terceira idade e como ela pode aproveitar essa onda do artesanal para ganhar dinheiro, por exemplo? Maravilha, olha, porque de alguma maneira todo mundo, como a gente já falou, tudo aquilo que é o mundo touch,
escondido desse mundo tech, as coisas humanas passam a ter muito mais valor intrínseco do que a gente imagina. Por que você acha que o bolo da vovó ali da esquina é um sucesso? Porque ela replica coisas muito simples, que tem gosto de coisa feita em casa, dos tempos em que os velhos faziam as festas das crianças, começavam a cozinhar uma semana antes para poder fazer uma festa de aniversário, de fazer comida, de ficar no forno várias horas. É incrível como as pessoas que têm um pouquinho mais de idade têm no histórico delas coisas incríveis. Elas têm um inventário de coisas que hoje tem muito sentido. Livro de receita de mãe. Tá louco, todo mundo que tem uma mãe de verdade tem um livro de receita. Todo mundo executando todas as receitas que só elas sabiam fazer. Tudo isso vem com uma potência que você não tem ideia. Quando a gente falava, puxa vida, brigadeiro, né, uma coisa de festa de criança, que a gente perdeu essa história um tempo todo, hoje em tudo quanto é buraco você encontra uma brigadeiria. Mas isso era uma coisa dos anos 40, 50, 60, que a gente tinha de ter brigadeirinho em festa de criança. A gente brinca de falar do dragê, aquele chocolatinho que tem aquele monte de bolinha colorida. Gente, isso é dos anos 60. Voltou tudo. As nossas mães todas fizeram bolo usando dragê, bolinha prateada, que hoje é um must, que punha no bolo, um monte de bolinha prateada. Tá louco, isso é uma coisa que hoje vem com muita potência. Os jovens falam assim, uau, redescobri o LP. Não, você não redescobriu, o LP ele sempre esteve lá. O que desaparece são, né, os tocadores das mídias. As mídias não morrem nunca. Então, quando você olha tudo isso que pode vir, olha, tá voltando fita cassete agora, no mesmo formato, com tocador de fita cassete e tudo, tá voltando tudo. Por quê? O culto à obsolescência vem com muita potência. Só que gente jovem não tem inventário, né, desse tipo de coisa. Quem tem o inventário são as pessoas que têm um pouquinho mais de idade, que já viveram, que vivem da saudade de um tempo que elas acham que não vão voltar mais. Uma banana volta com muita força. E elas são as pessoas que são realmente as detentoras deste conhecimento. Então, por que a gente vê cada vez mais pessoas que estão se dedicando a bordados? A gente viu agora recentemente, num trabalho em Recife, das bordadeiras de renda renascença, né? Trabalhando, ensinando pessoas a fazerem isso. Elas são demônias, elas conseguem fazer aquela renda de core salteado, para cima e para baixo, cruzando aquele monte de bolinha de madeira cheio de linha. Eu não entendo como elas conseguem promover tanta coisa bonita com aquilo que elas fazem. E quando você encontra alguém que tem muito prazer naquilo que faz, cara, você vai ter a conjunção completa. Portanto, gerar renda não é problema hoje, desde que as pessoas estejam dispostas a achar que a velhice ou a idade avançada, ou mesmo a terceira, quarta, quinta idade, que virá, que a gente vai viver muito. E eu fico sempre perguntando aqui, você quer viver 500 anos? A gente vai estar apto a viver isso, pode ser que você não queira, mas a gente vai ter que encontrar alguma coisa muito prazerosa para fazer nesse tempo todo. Então, que tal tirar da gaveta todo aquele monte de arsenal de conhecimento, aquele monte, né, de coisas que estão perdidas ali, e vamos começar a dar vida para tudo isso? Você vai ver que em algum lugar alguém vai se interessar por isso. E pode ter certeza que quando alguém pede, que fala assim, daqui a pouco alguém fala assim, que bom saber que você faz isso, posso encomendar? Claro que pode. Começa a ter renda nesse tipo de coisa. Precisa ter disposição? Muita disposição. Vai errar um monte? Vai. Me aponta um único humano que não erra. Vai errar? Vai. Vai aprender também no meio do caminho. Então, essa forma mais leve que a gente tem hoje de viver, de trazer as coisas que são muito importantes para a gente, coligando o ser humano na sua memória afetiva, vira economia em 2 segundos. É só achar a forma de buscar o que é que eu poderia trazer para esse mundo altamente significante do mundo dos humanos e deixar a tecnologia para fazer as coisas repetitivas. Tem um caminho muito legal pela frente. Bom, esperamos sim. Então, vamos aguardar, né? E, quem sabe, o bolo da vovó a gente possa comprar até pela internet. O bolo da vovó vem pela internet, né? Quiçá com ela, porque eu tô sabendo de gente que já está começando a fazer isso, que faz experiência gastronômica na sua casa, você chama as pessoas, elas vão cozinhar na sua casa, até para ensinar você como os antigos faziam. Porque hoje ninguém tem paciência para fazer o minimamente certo. Elas tinham tempo de fazer tudo, de deixar a massa, né, fermentar no tempo certo, sabiam lidar com tudo isso, por isso que elas eram umas demônias. Mães são insubstituíveis. E aí? Curtiram a entrevista do Carlos Piazza? É bastante informação, né? A gente sai bem atormentado, como ele diz. Pois é, não esqueçam então
deixar aqui seu like e assistam o próximo vídeo, que será com o Dr. Giovanni falando sobre depressão, a doença que já é considerada o mal do nosso século. Até lá!